É importante a gente também ver como é que é a progressão da dor dos últimos 6 meses para cá. Será que o paciente percebe que a dor está melhorando? A dor está piorando? A dor está diferente? Estabilizada? Você lembra lá daqueles red flags? Se há 6 meses mais ou menos o padrão da dor está estabilizado, você tem uma boa margem de segurança. Mas se de 2, 3 meses para cá a dor está ficando pior, é um indicativo e você tem que ficar um pouquinho mais alerta. Como eu já falei naquelas imagens anteriores, é importante a gente entender como é que é o comportamento da dor. Ao acordar, pode indicar, às vezes, alguma coisa associada ao sono, pela manhã, pela tarde, pela noite, ao ir dormir. Uma coisa que também é interessante é a gente entender, por exemplo, quando o paciente ele dorme em outros locais, né? Ele também sente esse mesmo padrão de dor? Importante também a gente saber sobre fatores agravantes, né? Por exemplo, como a gente falou lá no começo da apresentação, se você faz atividade física, a sua dor aumenta? Sim ou não? Luz, se você está aqui no foco de luz, você fica com uma dor insuportável, um som alto, né? E assim também como é importante a gente saber alguns fatores que aliviam. Por exemplo, se eu deitar, eu consigo aliviar a minha dor. Ou então, se eu parar, por exemplo, se eu tenho uma vida agitada e se eu repouso, a minha dor também melhora. Ou se eu tomo algum medicamento, a minha dor também melhora. Falando aqui um pouquinho sobre os triggers, que são os gatilhos. Nós temos na literatura, temos o relato de vários gatilhos. Aqui a gente consegue ver atividade física, café, chocolate, queijo, os próprios condimentos que tem na salsicha do cachorro-quente, cerveja e vinho, por exemplo. Esse estudo, que foi feito num centro terciário da Grécia, eles analisaram fatores de gatilho em pacientes classificados com cefaleia primária. E o que é interessante, 98,28% dos pacientes, eles relataram que tenha pelo menos um gatilho que triga a sua dor de cabeça. Então, eles associam que sempre que tem aquilo, independente do que seja, a dor de cabeça vem. 95,70% relatou que 2 triggers acontecem isso, né? Então, assim, a gente começa a perceber que há um padrão. Muitas vezes pode ser uma coincidência. Por exemplo, as 3 vezes que aquele paciente tomou um café, ele teve a dor de cabeça logo em seguida. Mas às vezes não foi o café. De repente, foi um evento muito estressante